Vamos falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos, confirmada oficialmente a aplicação de uma tarifa de 25% a produtos brasileiros que são exportados para os americanos. O governo brasileiro reagiu com uma nota na qual lamenta a adoção dessa nova tarifação e já pontuando ali quais devem ser as frentes de atuação nesse momento do governo brasileiro. É o Pedro Moreira quem vai detalhar para a gente nesse comecinho aqui de quinta-feira, já em busca das várias reações, né, Pedro? Pois é, Carol, nessa nota, o presidente Lula, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República falam que o dia de ontem, o dia 15 de julho, passa para a história das relações entre Brasil e Estados Unidos como um marco lastimável. E a nota, bastante extensa, com um tom bastante político, fala dessas três principais frentes, a abertura de novos mercados para produtos brasileiros, o apoio aos setores e às empresas brasileiras que podem ser afetadas e também medidas de reciprocidade contra produtos norte-americanos, contra o governo dos Estados Unidos, medidas que ainda não foram anunciadas. A gente teve também já, Carol, manifestações de pré-candidatos à presidência da República. A gente teve, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro fazendo uma postagem, inclusive que a gente separou aí para mostrar para quem está acompanhando, na qual ele comenta uma postagem do secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio. Flávio Bolsonaro comenta a postagem de Marco Rubio em que ele anuncia o tarifaço de 25% contra o Brasil, criticando o presidente Lula, dizendo que Lula não tem mais condições de ser o presidente e que estamos num avião sem piloto. Ele compara Lula ao ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Diz que o Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. E que aproveita esse texto aí, dizendo que Lula não enxerga o futuro, enxerga o passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Essas foram algumas das palavras de Flávio Bolsonaro sobre esse novo tarifaço. Também quem se manifestou foi o pré-candidato Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Ele aproveita para dizer que em Goiás conseguiu aumentar a produção de etanol sem subsídio, critica esse novo tarifaço, dizendo que ele vai destruir quem alimenta o Brasil, o agronegócio. Fala que a China já taxa a carne em 55%, que a União Europeia vetou a carne brasileira e agora esse novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos, 3 ataques ao agro e 0 resposta do governo, só cuidados paliativos. O pré-candidato Ronaldo Caiado também aproveita para criticar o senador Flávio Bolsonaro. Fala que Flávio foi até os Estados Unidos e que foi aos Estados Unidos implorar ao Trump que adiasse o tarifaço e não que evitasse, que não cancelasse o tarifaço. Para o senador, diz Caiado, o agro pode quebrar desde que depois do voto. Essas são algumas das primeiras manifestações, Carol, dessa confirmação, então, desse novo tarifaço, anunciada no início da madrugada de hoje, pelo governo dos Estados Unidos e também já Desculpa, Carol, que eu estava ouvindo aqui alguém falando comigo aqui no ponto, mas é isso, Carol. Por enquanto, essas reações que nós temos, a gente continua acompanhando e volta ao longo da programação. Obrigada, Pedro. De volta aí das férias, conversando com a gente, trazendo muita informação da política, o que está falando sobre esse tarifaço de Donald Trump. Mais tarifas que vêm por aí a partir do dia 22 de julho. Olhar da política, também olhar da economia com a Vitória Queiroz. Daqui a pouquinho o nosso Américo Martins também de olho nessa relação Brasil-Estados Unidos. Vitória, vamos então ao que já sabíamos e o que vem por aí por parte do governo brasileiro no campo da economia. Nessa nota, o governo já antecipa algumas medidas que tendem a ser adotadas, entre elas a aplicação da lei da reciprocidade, também mais uma vez voltando para o plano Brasil Soberano. O que a gente já tem de cálculo feito pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Fazenda? Bom dia. Oi, Carol, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na programação de hoje. Olha, antes mesmo dessa confirmação vir à tona, no final da noite de ontem, o Ministério da Fazenda já calculava que haveria um impacto limitado para a economia brasileira. Porque quando a gente teve aquele tarifaço de 50% que entrou em vigor em agosto do ano passado, as empresas brasileiras traçaram diversas estratégias para tentar mitigar esses efeitos e
e uma das estratégias traçadas pelos empresários foi redirecionar as suas mercadorias para outros mercados. E na avaliação do Ministério da Fazenda, um cenário semelhante vai se desenhar a partir de agora. Como essas empresas já conseguiram entrar em novos mercados desde agosto do ano passado, hoje, com essa nova imposição, deve-se ver uma estratégia semelhante por parte dos empresários brasileiros. Além disso, como você bem adiantou, o próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia sinalizado que o governo poderia adotar uma nova versão daquela medida provisória do Brasil Soberano, que foi implementada pelo governo federal logo no ano passado, assim que a gente teve essa sobretaxa de 50%, e essa medida provisória alterou diversas leis para ajudar o exportador brasileiro que foi diretamente afetado com essa nova tarifa, então em vigor na época, que agora a gente está falando inclusive de uma terceira dentro desse inúmeros anúncios que vem fazendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então agora, com esse novo cenário de uma tarifa de 25%, essa nova possibilidade de fazer uma nova medida provisória está na mesa, sim, do governo federal, mas isso vai depender de uma análise criteriosa da equipe econômica. Vai analisar de forma cautelosa quais setores vão ser mais afetados a partir dessa sobretaxa, que começa a valer na semana que vem. Lembrando que na lista de produtos que vão ser sobretaxados, a gente está falando de setores essenciais como etanol, calçados e aço. E apesar desse impacto inicialmente limitado, que o governo brasileiro, principalmente a equipe econômica, está vendo, a indústria já tem se manifestado em relação a isso. E, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria se manifestou dizendo que esse cenário de sobretaxa vai agravar ainda mais as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que já enfrentam uma queda de mais de 10%. Então, para a indústria, esse cenário não vai ser tão limitado assim. Volto com você. Obrigada, Vitória. Trazendo para a gente aí o olhar da economia, da equipe econômica do governo também com relação a esse tarifaço. Mais um, Américo Martins. Então temos governo americano impondo essas tarifas de 25%, o governo brasileiro falando sobre a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade. Estamos diante de uma guerra comercial, Américo. É o início dessa guerra comercial. O que a gente pode esperar dessa relação entre Brasil e Estados Unidos daqui para frente? Carol, eu não chamaria isso ainda, pelo menos, de uma guerra comercial, mas sim, se o Brasil adotar retaliações, nós vamos ter aí uma disputa comercial muito forte. Eu não chamaria de uma guerra comercial, porque ainda existem excelentes relações com os Estados Unidos, existem muitos setores que não foram impactados com essa tarifa. O Brasil vai continuar exportando e vai continuar importando dos Estados Unidos, um país com o qual o Brasil tem relações há mais de 200 anos, tem relações de amizade, de proximidade muito fortes, inclusive no ponto de vista de investimentos dos Estados Unidos no Brasil, também de empresas brasileiras nos Estados Unidos, importante a gente lembrar isso, e esse comércio que infelizmente vai ser afetado nesses setores. É péssima a notícia da imposição dessas tarifas pelos Estados Unidos, também é ruim a ideia de impor retaliações, pelo menos do ponto de vista econômico. Isso pode prejudicar muito, porque os Estados Unidos podem também, eventualmente, tomar outras atitudes. Então, é um processo que não é bom nas relações entre os dois países. Relações, inclusive, que têm alguns tons políticos que não ajudam neste processo, neste momento. Esse tweet do Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, ao culpar o presidente Lula, na opinião dele, pelo resultado dessas tarifas, que são unilaterais e foram impostas pelo governo do presidente Donald Trump, abre muito essa interpretação aí de interferência política ou tentativa de interferência política. Então, pelo menos enquanto a questão política não tiver um pouco mais assentada dos dois lados, nós vamos infelizmente ter esses impactos negativos. É muito importante, no entanto, também a gente lembrar, Carol, apesar de todas as críticas, apesar de as negociações não terem dado frutos, porque afinal de contas os Estados Unidos acabaram impondo as tarifas que tinham dito que iam impor, é muito importante salientar que os diplomatas brasileiros, o governo brasileiro deixou sempre claro que quer boas relações com os Estados Unidos, que não quer uma relação tumultuada ou complicada com
com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país muito importante para o Brasil há muito tempo e o Brasil é muito importante também para os Estados Unidos. Então, existem caminhos diplomáticos que precisam continuar sendo explorados nesse processo, mas sem dúvida nenhuma é uma péssima notícia essa imposição de tarifas pelo lado americano e vamos ver se o Brasil de fato retaliar. Nós vamos certamente ter complicações maiores nessas relações. Mas isso não deve afetar de uma forma total as relações com os Estados Unidos. Como eu disse, são dois países próximos, são dois países que têm muitos interesses em comum, então é muito provável que as relações, apesar das turbulências, continuem existindo em termos até bem razoáveis.